Muito lindo. É com muita honra que recebemos todos vocês para essa comemoração de 50 anos de mediunidade de Antônio Carlos Santana. Declaro aberta a todas as homenagens e agradecimentos devidamente merecidos e pertinentes a essa jornada de dedicação e espiritualidade, honrando sempre os ensinamentos de Jesus Cristo. Boa noite. Queria agradecer a todos vocês pela presença e principalmente por esse momento. São vários momentos e esse momento é o mais especial de todos. Eu queria estar aqui presente para contar a história com vocês e fazer acreditar que eu passei por tudo isso. Hoje, chegando a esse
patamar onde se encontra com 50 anos de espiritualidade, é que eu vivenciei tudo isso e pude acreditar que realmente eu cheguei aqui onde eu estou. Várias passagens que tiveram, vários encontros, várias determinações, várias barreiras que eu tive que enfrentar e pular esse limite. Mas eu consegui. Não sei como, às vezes até você pensa que não vai conseguir, mas Deus já disse lá na frente que você vai chegar até tal limite, que você não sabe qual é. E eu acredito que eu ainda tenho mais limites a ser cumpridos, passados, dentro dessa mediunidade, que hoje eu me encontro, que até que não parece mais, E as pessoas que não conhecem e as que me conhecem sabem as partes e aonde eu cheguei. E por isso foi feito através deles que tinha que ser celebrado nessa 50 anos para poder marcar a vida espiritual, porque a minha carnal já é marcada, né? Eu tenho 65 anos e vou continuar fazendo tudo aquilo que eu quero fazer dentro dos limites. Mas quando se trata de vida espiritual, você tem um limite. Você não pode fazer tudo o que você quer. Eles lhe limitam até certo ponto para você fazer. E eu acredito que isso seja uma dosagem dentro de sua vida. Porque se você tem toda a liberdade de fazer sem limite, você faz por demais. Mas quando você é limitado, você faz aquilo que é para ser feito. Por isso essa noite eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pelos presentes que vocês me ofereceram e por tudo que acreditaram até hoje. Agora eu quero que vocês façam um grande favor quando vocês terminarem de recitar a vida toda espiritual, que vocês me perguntem o que vocês quiserem me perguntar dentro do seu conceito de pergunta, do seu desejo, para a gente fazer uma observação e vocês tenham um retorno daquilo que eu vou te falar sobre o que você me perguntar. Tá bom? Eu vou passar para a Luciana e aí vocês vão ver agora quem é Antônio Carlos Santana espiritualmente. Antônio, a pergunta é para você ou a pergunta é sobre você ou a pergunta é sobre você? Sobre a sua trajetória espiritual? Não, vocês vão fazer pergunta para os 50 anos da espiritualidade. Mas se quiser perguntar para mim, eu também respondo. Tá bom? Então vamos fazer um passeio por essa vida espiritual de Antônio Carlos, né? Em alguns momentos a vida pessoal e a vida espiritual se entrelaçaram. Foram muitos obstáculos, mas como ele falou, ele chegou aqui. São 50 anos de dedicação, de muita fé, de compromisso e de responsabilidade. Então, mediunidade, dom gratuito dado por Deus. Então, essa frase foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, versículo 7. Então, a mediunidade de Antônio Carlos é dada por Deus. Mediunidade é gratuito, é um dom gratuito, né? E nós sabemos que a dele foi uma mediunidade desenvolvida desde quando nasceu. Quando ele nasceu, ele já tinha os sinais da mediunidade. Então, nascimento de Antônio Carlos. 16 de janeiro de 1961. Seus pais,
Ana Maria Araújo, Hélio da Paixão Santana, seus irmãos Marcos, Milton e Eliana. Nos seus primeiros anos de vida, morou com sua avó, a senhora Adalgisa Araújo, conhecida por todos carinhosamente como Dona Mãezinha. Quando eu tinha 8 anos, ela não me suportou, aí me deportou para Santa Rita. Porque parece até que não é, mas eu não sou bom. E aí eu vivi com minha avó, morei com minha avó até os 8 anos, morava aqui em Itapema. Não estudava em Itapema porque, não sei nem porquê, mas eu fazia uma banca com uma pessoa que chamava Regina, a mãe de Conceição. E aí eu ia ali numa casa aqui chamada Dona do Carmo e eu fazia essa banca. Aí ela já estava meio que velhinha, e aí, pelos abusos que eu fazia, ela aí me disse, ó, você vai morar com sua mãe. Porque, como elas dizem, né? Quem te pariu foi ela. E aí eu fui para Santo Amaro, morei lá. Quando eu cheguei lá, com 10 anos, tomei no Dr. Bião. Fiz minha primeira comunhão. Foi a primeira vez que eu tomei Nescau. Fiquei alegre, pulei de alegria. Eu tinha tomado Nescau, nunca tinha tomado Nescau. Eu e Edson Camarão. Aí depois eu fui estudar na escola Nova Esperança Irene, depois eu fui para o Pedro Lago, depois eu fui para o Teodoro. Quando eu fiz 18 anos, eu fui para Salvador estudar no Senado. E aí não voltei mais para casa da minha mãe. Aí segui vida em frente até hoje. Vida escolar e religiosa. Estudou as séries iniciais na escola Dr. Bião. Aos 10 anos, iniciou sua caminhada religiosa através da primeira Eucaristia na Basílica de Nossa Senhora da Purificação. E aí, como o Tonga já falou, né, ele morou aqui nos primeiros anos de vida com a avó dele. Depois foi para Santo Amaro, onde estudou e começou a sua caminhada religiosa. Com o passar dos anos, na sua adolescência, sempre vinha passar as férias com sua avó. Vamos assistir uma pequena dramatização. Thales representa Antônio Carlos e Silvana representa Dona Mãezinha, avó de Antônio Carlos. Nesse momento aí, nessa época, Antônio Carlos tinha 15 anos de idade.
Aí eu tinha 15 anos de idade, eu estava tomando café de manhã com minha avó, como eu como muito rápido, e eu aí tive um primeiro sinal da minha mediunidade. Ela não sabia o que estava acontecendo, achou que eu tinha desmaiado, entrou em desespero, começou a chamar as pessoas, e aí ele, no caso eu, incorporado, pedi papel e caneta. Começou a psicografar, mas dentro desse contexto de psicografia ninguém entendia nada. E aí o povo entrou em desespero e começou a querer me socorrer, mas não teve nenhuma reação ou fala sobre esse episódio acontecido. Em 1976, seus primeiros sinais da mediunidade surgiram aos 15 anos de idade. Como nós pudemos presenciar aqui a dramatização, ele psicografava em folha de papel de embrulho. Ele pediu para escrever, não falava, e a avó dele, o papel que encontrou no momento foi papel de embrulho. Então, suas primeiras psicografias foram feitas em papel de embrulho. Ele escrevia muito grande, uma caligrafia era muito grande e de difícil entendimento. Nem todo mundo compreendia o que ele estava escrevendo. Sinais da mediunidade. Aí o tempo foi passando e os sinais foram apresentando. Isolava-se em lugares de difícil acesso, tinha intuições, apresentava comportamentos sem noção de perigo. Quando a mediunidade não tem estudo, não é desenvolvida, ela começa a apresentar comportamentos que não é comum ao médium no dia a dia. E aí ele vai falar um pouquinho sobre isso. Aí nesse tempo não existia entendimento sobre as pessoas, porque eu morava aqui e comecei a passar vários sintomas que o pessoal começou a ficar assustado. Porque antigamente hoje as pessoas leem, hoje existem as redes sociais que falam sobre mediunidade, existem canais que passam filmes, então hoje temos mais entendimento. Quem não tem uma noção, pelo menos tem uma base do que é. E naquele tempo não existia redes sociais. Naquele tempo não existia canais que passavam filmes sobre mediunidade. Então eu sofri muito por conta disso. Porque se tivesse um entendimento, as pessoas até saberiam e aceitavam mais. Então eu era conceituado como o bicho negócio, tipo assim, qualquer nome que chegou em Toinho, o negócio de Toinho chegou, qualquer nome. E as pessoas não sabiam o que fazer, na verdade. Eu tomava cachaça, eu brigava, eu peguei um tacho de azeite de veneno da baiana para jogar na minha pessoa. Eu fui acolhido na maré, dentro de uma rede, com vários pescadores. E quando eu levantei, quando eles me pegaram debaixo d'água, eu estava dormindo e perguntando o que aconteceu. Então, são esses sinais que as pessoas ficavam pavorosas, até que um dia se encontrou uma solução. E minha mãe, nesse dia da maré, como estava muita gente lá, né, esperando só pegar o corpo, aí seu Renato pediu e perguntou a ela: você quer que eu encaminhe ele para um lugar para fazer um tratamento? E aí minha mãe disse que queria. Ou ia me perder, né, também. Aí ele me encaminhou para o centro de Arapiraca, no Bonfim. Tinha que entrar com uma carta naquela época, tinha que ter uma recomendação de alguém conhecido. E ele fez a carta e eu fui. Eu só não me lembro
se foi Solange ou quem me levou. Aí quando nós chegamos lá, um rapaz perguntou o que a gente queria. Eu tinha 19 anos, 3 de janeiro, pleno verão de Itapema, que antigamente eram 3 meses. Aí ele disse, ó, quem me encaminhou. Aí eu peguei e entreguei a carta. Ele disse, ó, um momento só. Ele foi lá dentro, conversou com o diretor do centro, voltou e falou assim, ó, você vai escolher se você realmente quer ficar aqui. Eu disse, qual é a minha escolha? Ele disse, ó, se você entrar, eu vou ter que bater o cadeado. Se você não quiser, você volta e vai embora. Aí eu peguei e disse, eu vou decidir, peraí. Aí ficava pé dentro, pé fora, pé dentro, pé fora. Ele disse, você tem que colocar os 2. Eu só bato cadeado se você colocar os 2. E ficava um pé dentro, pé fora. Eu peguei e botei os 2 pés. Ele bateu o cadeado e eu acho que mandou Solange embora. E aí ele disse, agora você só vai sair daqui depois de 6 meses. Aí eu entrei em desespero, comecei a chorar. Queria pular, saltar, mas eu era tão seco que eu não tinha nem força. E aí começou os tratamentos. Eu fiquei 6 meses internado no Arapiraca. Lia uma montanha de livros deste tamanho, mediunizado, mas quando eu acordava achava que ia ler de novo, eu já tinha lido. E aí comecei a doutrina mas eu fazia a doutrina, eu sentar em mim. E aí tive várias lições, vários ensinamentos. Aí me levaram esses papéis que você viu de Talos, faziam a dramatização, porque aqui ninguém sabia ler. Parecia arranjo. E quando chegou lá foi que ele descobriu quem era, o que era e para que era que existia tudo isso. Sim. Não vai contar aqui o resto. Eu vou só reforçar aqui tudo que ele já falou, né? Vocês viram ele contar que várias situações ocorreram até ele chegar ao Centro Espírita Casa de Arapiraca e estudar. Então, as situações ocorridas fortaleceram a necessidade de buscar por ajuda espiritual. Com o propósito de buscar ajuda para seu desenvolvimento espiritual, adquiriu procurou conhecimento em vários lugares e, por fim, no Centro Espírita Mensageiros da Luz, Casa de Arapiraca, em Salvador, por intermédio de Senhor Renato Augusto Pedreira Leão. Mas até ele chegar ao Centro Espírita Casa de Arapiraca, ele passou por outras casas que não se encontravam, né, Tona? Passou por Dona Angelina, passou por Perolina, passou por Maria da Paz. Todas essas casas eram casas espíritas, mas não se encontrou. Ceareiros do Bem, dentre tantos outros. Mas foi lá no centro de Arapiraca que ele estudou e foi moldando seus conhecimentos até que, passados 6 meses de estudo, ele retornou e então começaram a acontecer as primeiras reuniões espirituais na residência de sua avó. Psicografava já com mais clareza as mensagens, recados e atendimentos. Então, quando ele começou a fazer as reuniões na casa de Dona Mãezinha, ele já psicografava com mais clareza, não era mais tanto aqueles garranchos. Era difícil de entender, quem entendia com mais facilidade era a Roberta, mas ele já estava fazendo os atendimentos ao público. Muitas pessoas que já não se encontram mais aqui entre nós participaram dessas reuniões, eram reuniões mais frequentadas por pessoas idosas daqui da comunidade, até porque naquele tempo criança não podia acessar nem participar dessas reuniões, porque os mais velhos não deixavam, né? E aí ele foi desenvolvendo e crescendo. E os trabalhos cresciam em prol da caridade. As reuniões também passaram a acontecer em outro local, como Santo Amaro,